vídeo aqui sobre tecidos, né, animais e tecidos vegetais, a relação entre eles. É importante lembrar que dos 5 grupos de seres vivos celulares que existem, Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia, apenas 2, Planta e Animalia, apresentam tecidos. Tecidos que são conjuntos de células que cooperativamente realizam uma função. Pois bem, os tecidos animais são 4: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido conjuntivo ele sofre uma classificação que chama a atenção. Seria o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo sanguíneo, derivado do hematopoético, que é encontrado na medula óssea vermelha. Pois bem, desses que eu listei, tem 2 tecidos, o muscular e o nervoso, que não são vistos nos vegetais. Eles não são observados nos vegetais, nem de forma similar. Os tecidos muscular, que são constituídos de fibras que realizam contração, não são vistos nos vegetais, porque os vegetais não executam essa tarefa de realizar uma contração de um determinado órgão. Assim como o tecido nervoso, que é um tecido formado por células que se conectam e constituem uma rede, também não tem nada que se compare nos vegetais. Esses 2 tecidos, o muscular e o nervoso, é que possibilitaram os animais de apresentarem uma maior mobilidade, de apresentarem uma eficiência na sua movimentação, uma precisão também no seu deslocamento. Então, são tecidos característicos dos animais. Mas o resto, o tecido epitelial e os tecidos conjuntivos, eles podem ser relacionados aos tecidos vegetais. Os vegetais apresentam 2 tipos de tecidos, 2 grupos basicamente de tecidos. Os tecidos de formação, que são chamados de meristemáticos, e os tecidos que permanecem, são os tecidos permanentes definitivos, que são observados na planta, que executam tarefas na planta. Então, desses tecidos permanentes, desses tecidos definitivos, o tecido denominado de epiderme, ele pode ser relacionado com o epitelial dos animais. O tecido denominado de epiderme, ele cumpre o papel de proteção. Ele é encontrado na parte mais externa, geralmente encontrado em uma camada, produz, né, camadas de cera que ajudam na retenção de água nas plantas, especialmente nas plantas que habitam lugares secos. Então a epiderme pode ser relacionada ao tecido epitelial. O tecido parenquimático ou parênquima, ele pode ser relacionado ao tecido conjuntivo dos animais, porque o tecido parenquimático é um tecido que realiza o papel de preenchimento. Preenchimento esse que é visto no tecido conjuntivo propriamente dito. Essa tarefa feita por esse tecido, que a gente observa na nossa derme, abaixo da nossa epiderme. A derme faz um preenchimento ao ponto de conectar a epiderme, que é a parte mais externa em nós, às regiões mais internas, como as regiões onde tem músculos. Outro tecido vegetal que a gente pode citar e destacar é o tecido colenquimático, que pode ser relacionado à cartilagem, uma vez que o tecido colenquimático ele apresenta uma flexibilidade, mas tem um papel de sustentação, assim como o tecido cartilaginoso. O tecido esclerenquimático ele já é rígido, por apresentar células que têm na sua superfície uma substância que é a lignina, que faz com que a célula se mantenha com uma rigidez maior, similar ao que a gente observa com os ossos. Então essa relação pode ser estabelecida. O esclerênquima é um tecido de sustentação. E os 2 últimos tecidos que a gente pode encontrar nos vegetais é o tecido xilemático e o tecido floemático, que são tecidos que conduzem seiva, assim como a gente observa no tecido sanguíneo dos animais, que é um fluido, né? O próprio sangue é um fluido que conduz as substâncias dentro dos animais. Então essa comparação entre os tecidos animais e vegetais, ela pode ser estabelecida e nos ajuda a memorizar. Então a gente vai resolver uma questão agora acerca disso. A questão da fasa diz, de uma forma geral, os tecidos estão agrupados em 2 grandes grupos. Os tecidos
vegetais meristemáticos e definitivos, os quais apresentam diversas subdivisões. O quadro abaixo apresenta características de um tecido vegetal. Analise-o e assinale a alternativa que representa o tecido correspondente a essas características. Camadas de células mais externas, existente num órgão jovem de uma planta, está em contato direto com as condições ambientais externas, sujeito a modificações ou alterações particulares, embora seja, na sua grande maioria, constituído de uma só camada de células, há casos em que o seu número é múltiplo. Aí a gente encontra as alternativas. Letra A, parênquima. Letra B, colênquima. Letra C, epiderme. Letra D, câmbio vascular. A gente pode marcar a letra C, por entender que a epiderme, ela contempla as características que foram citadas. A epiderme, ela é a camada mais externa que nós encontramos nos vegetais, quando estes apresentam-se numa etapa jovem da vida. A epiderme, ela está em contato direto com as condições ambientais, está sujeito a modificações, em especial por apresentarem aí o contato com a parte externa, podem produzir, por exemplo, mais cutícula, que é uma camada de cera, e também é encontrada em uma única camada na maioria das plantas, exceto naquelas que apresentam-se em lugares muito secos, que há uma necessidade da manutenção da retenção de água, que essas camadas de células elas serão encontradas mais estratificadas em um número múltiplo, como foi citado na última afirmativa. Então a gente tem a letra C como sendo a correta para marcar. É isso aí, um abraço, a gente se encontra.